E há 2 meses, a Prefeitura de Teresina e o Setut chegaram a um acordo, que inclusive foi homologado pelo Poder Judiciário. Com isso, o transporte coletivo voltaria a ter mais ônibus circulando de forma gradativa. Os repórteres Clebson Lustosa e Nájila Fernandes, eles foram ver como é que está a vida de quem depende do transporte coletivo hoje para sair e para voltar para casa depois de um dia de trabalho. Vamos conferir. Estamos na Praça Saraiva, no centro de Teresina, e essa parada concentra linhas de quase todas as zonas da cidade. Consequentemente, muita gente, depois de um dia de trabalho, recorre a esse local para pegar ou tentar pegar um ônibus. Agora é 6h30 da noite e a nossa equipe vai acompanhar como é que está sendo a volta para casa do teresinense. Logo de cara encontramos o Diego. Ele precisava chegar ao parque rodoviário, na zona sul da cidade. Está demorando bastante, já faz um bom tempo que estou aqui, há quase 1 hora já, até agora nada de ônibus. Estamos até vendo se não racha o Uber aqui, porque esperar aqui não está dando não. Nessa situação, você não pode nem pensar em perder um ônibus. Quando eu perco ele, geralmente eu vou para Frei Serafim pegar o de 10h30, o último. Essa crise do transporte público começou quando a Prefeitura e os empresários do setor iniciaram uma queda de braço em torno do pagamento de débitos do município para o Setut. Em outubro, a Justiça determinou o pagamento em parcelas, onde 4,5 milhões foram repassados naquele mesmo mês. 3 milhões em outubro, 3 milhões em dezembro e, a partir de 2022, o pagamento de 1,2 milhões deve acontecer de forma mensal. Segundo o Sindicato dos Empresários, com o recurso entrando, houve um aumento na frota, que saiu de 145 veículos circulando por dia para 200. Só que a população diz que não tem sentido este aumento. Tem pouco ônibus, não tem muito ônibus. Dia de sábado também não tem. E dia de sábado não tem ônibus. Diante de tanto estresse e dor de cabeça, tem quem até evita sair de casa. Às vezes a pessoa tira um dia de folga para vir fazer uma compra e acaba desistindo porque a falta de ônibus ela desgasta muito. Segundo o Setut, a situação das empresas ainda não melhorou. Isso porque o sindicato alega que o aumento no número de passageiros foi de apenas 18%. Menos da metade do percentual aumentado nos veículos. Tivemos um crescimento da média de passageiros transportados na casa de 18%, enquanto essa frota aumentou quase 40%. Né? Ainda, por conta disso, estamos com uma operação deficitária, a oferta ainda continua substancialmente superior à demanda e ainda continuamos necessitando de aportes para poder cobrir a diferença desse custo. E aí, nesse ponto, vale frisar que a Prefeitura não vem cumprindo com sua parte contratual de dar essa cobertura desse custo imediato para o que não é coberto pela arrecadação. Saímos do centro e fomos para um bairro, Grande de Seu, Zona Sudeste. Nessa parada, relatos de quem encontrou dificuldade para sair da Miguel Rosa e chegar aqui. Demora muito, sabe? A gente fica às vezes na parada sozinha, sem ter uma pessoa, porque eu andava com meu filho, foi me deixar e ficou até agora. E esse tem sido quase que um dilema diário das pessoas que precisam de um coletivo para chegar às suas residências. A partir de agora, a repórter Nájila Fernandes acompanha o inverso, ou seja, quem está saindo de casa cedinho e precisa chegar ao trabalho. Nós estamos agora no bairro Buenos Aires, do lado de fora do terminal de integração, onde as pessoas costumam esperar pelo transporte coletivo. Agora, 7h15. Parte dessas pessoas vai para o centro da cidade, para o trabalho. Outra parte para diferentes regiões de Teresina. Logo cedo, eu conversei com algumas pessoas e as reclamações relacionadas ao transporte público são as mesmas. Eu trabalho longe, eu dependo de ônibus todos os dias. Tem semana que eu passo mais de 1 hora na parada de ônibus aqui. Todo dia eu enfrento essa dificuldade dos ônibus que está tudo reduzido. Diz que está normal, mas não está normal. Eu só posso pegar o Porto Alegre. Pois é um ônibus muito bom, mas demora muito, mais de 1 hora. Os pontos negativos citados pelos usuários não são novos. Com a pandemia, os problemas vieram à tona mais uma vez. Só que com alguns agravos, como a crise financeira entre empresários e prefeitura.
Este ponto implicou em paralisações e até em greve dos motoristas e cobradores, que inúmeras vezes reivindicaram o retorno integral dos salários e outros direitos. Impasses de um lado e insatisfações de outro, do lado dos usuários, que dependem do transporte coletivo para cumprir com os compromissos. Foi um ano de decisões no setor do transporte coletivo, inclusive para os usuários que tiveram que gastar mais com transportes alternativos. Hoje, com o retorno da frota, ainda é difícil chegar no horário certo do trabalho, por exemplo. Todo dia, e lá não tem ônibus, tem agora que tem uma Anita Ferraz, a gente passou quase um ano sem transporte nenhum lá. Fica difícil chegar no horário certo no trabalho. Estou atrasada agora. Que saga, hein, gente? E diante de tantas reclamações e demonstrações de falha no sistema, nós vamos ao vivo agora até a sede da S-Trans, onde está a repórter Nájila Fernandes, que tem mais detalhes para a gente sobre o que o município pretende fazer para solucionar os problemas. Oi, Nájila, bom dia. Você viu aí que o representante das empresas de ônibus, ele chegou a falar que está com essa dificuldade também, porque o repasse não é feito de forma imediata dessa diferença, desse custo, né? E eu acho que esse foi um dos acordos que foram firmados aí. Tenta explicar para a gente, junto com o pessoal desse trânsito, o que pode ser feito de fato, qual é a parte que não está sendo cumprida, quais são os entraves. Sei que esse é um problema que não vai ser resolvido da noite para o dia, mas precisa tentar, né? Exatamente, Neyara. É isso que a gente vai tentar entender agora. Aqui do meu lado está o superintendente da S-Trans, Cláudio Pessoa, e é ele quem vai responder para a gente esses questionamentos, inclusive os questionamentos dos usuários do transporte coletivo que nós ouvimos aí na reportagem. Bom dia para o senhor. Bom dia. Bom, como é que está hoje essa questão dos repasses? Um ponto, inclusive, destacado pelo CETUT. Os repasses, o que ficou acertado entre empresas, entre consórcios e prefeitura, vem sendo cumprido? Bom dia a todos. Certamente, inclusive a prefeitura ela tem antecipado parcelas desse acordo extrajudicial. Né? O CETUT solicitou para antecipar as parcelas do 13º e assim a prefeitura o fez. Né? Em relação àquilo que o CETUT cobra como sendo uma contraprestação pelo serviço do transporte no município de Teresina, o doutor Pessoa determinou, através de uma comissão mista, que esses valores fossem auditados. E o acordo extrajudicial previu um prazo de 60 mais 60 dias prorrogáveis para que a gente possa estar finalizando esse estudo e apresentando o posicionamento da prefeitura em diante dos valores que estão sendo exigidos pelos operadores do transporte coletivo no município de Teresina. De que forma, então, justificar essas reclamações, essas reivindicações que os usuários vêm fazendo? Inclusive, o senhor estava ouvindo as reportagens, né? Tanto de quem sai de casa para o trabalho, quanto quem volta no final do dia para casa. De que forma a gente pode justificar? Não, contra fatos não há argumentos. É necessário que a gente sensibilize agora, né, todos os atores que operam no sistema de transporte, que é para a gente possa estar canalizando nossas energias para atender o usuário. Né? Neste ínter é importante dizer que o cenário do problema que envolve o transporte público ele não é pertinente só a Teresina. Então, de fato, os argumentos apresentados pelos operadores de que existe ainda uma necessidade de uma retomada desse usuário para que esse sistema possa se manter equilibrado, de fato isso está acontecendo no Brasil. Teresina, por exemplo, nós só tivemos 25% do retorno desse usuário ao transporte público. E quando a gente vai atrás de estudos que está sendo feito no Brasil todo, 70% desse usuário ele só vai retornar provavelmente em setembro de 2022. Então, até lá nós teremos sim uma retomada gradativa e para isso é importante que nós estejamos nos adaptando a essa realidade. Então, a proposta do aumento da ordem de serviço ela foi exatamente em cima desse retorno do usuário ao sistema, através de ações de confiabilidade e fidelização dele ao sistema. E nesse processo, nós temos ampliado a ordem de serviço, buscando retomar algumas linhas que estavam paradas e adaptando outras. Por que adaptando? Porque algumas linhas, infelizmente, elas não têm a condição financeira de se manter. Eu cito o exemplo das linhas circular, rodoviária circular, onde elas, a priori, estariam voltadas para atender uma demanda específica, seriam das universidades públicas, a UESP e a Universidade Federal.
O argumento utilizado pelos operadores é que com a integração, essas linhas elas ficariam à parte, ou seja, poderia-se haver esse deslocamento utilizando outros modais, ou melhor, outras linhas que já estão previstas na integração. Mas isso é necessário que a gente mantenha, até porque o importante é que essa linha ela atenda outras áreas, que inclusive recebemos denúncias de que os operadores estavam saindo das linhas, né, buscando rotas alternativas para atender essa demanda da operação, e isso não pode acontecer. Diante então dessa retomada gradativa que o senhor citou agora há pouco, a frota que está rodando hoje, circulando em Teresina, é o suficiente para atender a demanda? Logicamente que não. A ideia é exatamente da gente estar acompanhando a retomada desse usuário ao sistema. Apesar do CETUT ter informado de que essa operação ela se dá em torno de 18%, eu vou lhe trazer um dado que puxa exatamente a complementação dessa informação. De fevereiro, nós tínhamos 375 mil passageiros, uma média de 12 mil passageiros dia. Agora, na primeira quinzena de dezembro, nós estamos com 1 milhão de passageiros, em torno de 75 mil passageiros por dia e aumentando. Então, é necessário que a gente tenha também essa retomada organizada. A ordem de serviço de 250, ela vai ser cumprida por uma necessidade que não é da S-Trans, e sim do usuário. O prefeito, doutor Pessoa, ele quer exatamente isso, é que o usuário se veja contemplado com o transporte público regular, e é isso que nós vamos fazer. Ok. Cláudio Pessoa, superintendente da S-Trans, muito obrigada pelas informações, um ótimo dia para o senhor. Tá aí, informação passada pelo próprio superintendente da S-Trans, Neyara, é que esses repasses que ficaram acordados entre prefeitura e as empresas vêm sendo cumpridos sim por parte da prefeitura, e que essa retomada, que principalmente os usuários do transporte coletivo em Teresina tanto aguardam, ela vem sendo feita de acordo com o aumento também da demanda aqui na capital. Neyara.